Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil e rápido. Foi o que pensei enquanto olhava meu reflexo no espelho, no meu apartamento no bairro dos Jardins, em São Paulo, e quase mudei de ideia outra vez. Mas não mudei. O que vi foi uma mulher de meia idade, com longos cabelos ruivos e grandes olhos verdes, agora semicerrados com determinação. Olhei para baixo, meu corpo ainda firme e bem proporcionado. Passei as mãos pela cintura e pelos quadris. Decidi manter a roupa íntima que escolhi antes e peguei meu jeans. Vestiu. Um pensamento traiçoeiro me lembrou que eu precisava passar as calças e camisas de Rafael antes de guardá-las. Rejeitei esse pensamento e o afastei. Não tinha lugar no que eu estava fazendo. Com dificuldade, encaixei o botão no passador e soltei um suspiro profundo que estava segurando. Precisei me esforçar só para fechar esse jeans. Sabia que era um número menor, mas Rafael gostava, e eu também. Mais uma vez, um pensamento indesejado invadiu minha mente enquanto olhava a curva dos meus quadris e o caimento justo do jeans nas minhas coxas, especialmente onde minhas pernas se encontravam. Gostava de como eu ficava com ele. Sabia que deveria tê-lo deixado de lado ou colocado em uma sacola para doar à caridade. Mas esse jeans era exatamente o que eu queria usar hoje. Disse a mim mesma, quase na defensiva, que Felipe também gostaria. A blusa que escolhi era tão transparente que o sutiã ficaria visível quando abotoada, mas era provocante o suficiente para ser perfeita para esta tarde. Corei com meus próprios pensamentos antes de colocar uma camiseta larga para cobrir a blusa transparente. Certifiquei-me de que a gola estava ajustada, sem mostrar nada, e que a barra cobria os contornos justos do meu traseiro. Olhei-me mais uma vez, girando para me ver por inteiro, e decidi que estava perfeito. O jeans estava um pouco apertado demais, mas Rafael não notaria com essa camiseta, e não tinha como saber o que havia por baixo. Ele presumiria que eu estava usando meu jeans e moletom habituais, meu visual andrógeno. Esse pensamento provocou um breve lampejo de raiva que logo se dissipou. Acalmei meus pensamentos e desci as escadas para encontrar Rafael, meu marido há 16 anos, e meus 2 filhos, Lívia e Lucas. Ambos de 13 anos, sentados juntos na cozinha, discutindo seus planos para a tarde. Eram gêmeos fraternos e não se pareciam em nada. Lívia estava feliz com isso, enquanto Lucas não se importava muito. Aos meus olhos, ambos eram lindos e perfeitos. Agora, estavam sorrindo e compartilhando algum segredo entre eles, algo comum na nossa família. Não eram segredos de verdade. Nossa família era equilibrada e saudável, e falávamos dos nossos problemas abertamente. Mas a insinuação de um segredo era o suficiente para começar uma discussão amigável, uma boa diversão familiar. Sentei-me e ouvi por alguns minutos, sem me importar muito com o que falavam, apenas querendo observar minha família mais uma vez antes de fazer o que planejei para a tarde. Olhei primeiro para Lívia, a filha que amava sem reservas. Ela se parecia comigo, alta para a idade, mais alta que o irmão, e provavelmente continuaria assim durante todo o ensino fundamental. Era bonita, com cabelos ruivos longos e lisos, a franja cobrindo a testa, dando aos seus enormes olhos verdes uma expressão de surpresa constante. Paracompleter, era brilhante e intelligent. Lucas se parecia mais com o pai, Rafael. Ambos eram baixos e robustos. Rafael era apenas 7 centímetros mais alto que eu, e Lucas não estava muito atrás. Rafael era bem formado, com peito e ombros largos e bem desenvolvidos, e quadris estreitos sobre pernas fortes e musculosas. Lucas ainda precisava crescer. Era quase tão alto quanto o pai, mas ainda não tinha a definição muscular que viria com a maturidade. Ambos tinham cabelos castanhos claros e olhos cinzentos, e compartilhavam o mesmo senso de humor selvagem. Esse humor às vezes irritava Lívia, mas ela sabia que era só brincadeira. Eu adorava e valorizava isso. Quando finalmente se acalmaram, chamei a atenção deles e pedi que revisassem mais uma vez minha lista. Era uma lista de coisas que cada um precisava, que eu pegaria no meu passeio mensal ao Shopping Morumbi, em São Paulo. Sempre adorei fazer compras, enquanto Lucas e Rafael não gostavam. Lívia costumava ir, mas agora só com os amigos. Ir ao shopping com a mãe não era legal. Então, planejava meus passeios para ir sozinha, com minha lista. Hoje era um pouco diferente, mas nenhum deles tinha ideia de quão diferente seria. Só sabiam que era minha rotina, e todos aceitavam. Eu contava com isso. Enquanto revisava com cada um o que queriam, repassava na mente o que já tinha comprado. Comecei a lista antes e fui ao shopping várias vezes nas últimas 2 semanas para pegar o máximo de itens possível. Os gêmeos adicionaram coisas de última hora nos últimos dias, mas isso não era problema. Pretendia passar pelo menos meia hora no shopping antes de ir ao meu destino real. Podia terminar as compras nesse tempo. Enquanto terminavam com comentários sobre minha atenção aos seus desejos especiais, senti um leve remorso que reprimi rapidamente.
Tinha tomado minha decisão e não voltaria atrás agora. Essa tarde estava planejada há quase um mês, e eu me sentia mais que pronta. Comecei a planejar quase imediatamente após a última. Só eu e mais uma pessoa sabíamos dos meus planos para esse sábado à tarde, e ele não era da minha família. A decisão de fazer isso não foi fácil. Custou-me muito discutir e me convencer de que era algo que realmente queria fazer. Mesmo após decidir, a discussão não acabou. Hoje de manhã, antes de começar a me vestir, ainda estava tentando me decidir. Quase desisti, mas um comentário de Rafael me fez ter certeza. Não era nada importante, mas pareceu muito para mim. Rafael não estava sendo muito aberto comigo ultimamente, e provavelmente a culpa era minha. Mas eu sentia que tinha minhas razões, e Rafael não estava disposto a discuti-las comigo. Não éramos íntimos há algum tempo, e mal nos tolerávamos. Aos poucos, convenci-me de que tudo o que estava errado era culpa dele. Hoje de manhã, sugeri algo sobre o jantar, pedindo a Rafael que pedisse algo para não ter que cozinhar. Rafael se ofereceu para cozinhar, mas, por algum motivo, em vez de aceitar, respondi secamente, como vinha fazendo tanto ultimamente, e perguntei por que ele não podia simplesmente fazer o que eu pedia. Ele não respondeu por um tempo e, finalmente, disse que faria do meu jeito. Depois, afastou-se e desceu as escadas. Ainda estava irritada com a atitude dele, mas não sabia por quê. Parecia que tudo o que ele fazia agora era suficiente para me irritar. Enquanto juntava minhas coisas para o shopping, deixei minha mente vagar. Cumprimentei distraidamente as crianças quando se despediram, e não lembro se Rafael disse algo. Continuei pensando enquanto dava ré e dirigia até o shopping Morumbi, a poucos quilômetros da nossa casa nos Jardins. Minha mente refletia sobre minha vida e meu casamento, tentando encontrar alguma justificativa para minhas ações planejadas. Rafael e eu nos casamos no outono de 1991. Rafael era engenheiro químico e trabalhava para uma renomada consultoria de engenharia em São Paulo, Grupo Atlântica. Era um dos muitos jovens engenheiros que subiam na empresa. Rafael era um dos melhores, e seu futuro parecia promissor. Tinha 27 anos e já era líder de grupo, com promessas de promoções futuras. Era bonito, espirituoso e ansioso por se divertir. Eu o conheci em um bar na Vila Madalena enquanto saía com algumas amigas do escritório. Eu era secretária em um escritório de advocacia especializado em casos corporativos. Tinha um diploma em letras e podia traduzir do alemão e do espanhol para o português. Essas eram minhas áreas de expertise, e eu era bem paga por isso. Tinha apenas 25 anos e acabará de terminar uma relação longa, mas insatisfatória, com um homem cujo único mérito era a boa aparência e rumores sobre sua incrível habilidade na cama. Concordei com o primeiro, mas não com o segundo. Nossa separação foi mútua e me deixou com muito tempo livre. Sair com as amigas era uma forma de usar esse tempo. Nos conhecemos enquanto eu esperava no bar pelas bebidas. Tive a honra de comprar uma rodada e aguardava. O garçom encher meu pedido de 3 uísques e 2 gins tônica. Quando Rafael se aproximou por trás. Não. Percebi que ele estava ali e recuei contra ele ao pegar minha carteira. Pedi desculpas, mas, quando me virei, seu sorriso me surpreendeu. Ele sorriu ainda mais ao me ver e disse: "Eu diria que sinto muito, mas seria mentira." Foi realmente muito agradável. Estava pronta com uma resposta espirituosa, mas, após olhar seus olhos cinzentos inocentes, contive-me e devolvi o sorriso. Decidi responder da mesma forma: "Fico feliz que tenha gostado, foi certamente um prazer." Ele riu, uma risada que realmente me conquistou, e pedi ajuda para levar a bandeja de bebidas até minha mesa. Ele me seguiu. Deixei as bebidas e me virei para ele, com a mão estendida. "Oi, meu nome é Mariana Silva, para a maioria dos meus amigos." Ele respondeu: "Encantado em te conhecer, Mariana. Meu nome é Rafael Souza. Gostaria de me acompanhar? Estou com alguns amigos, mas podemos pegar uma mesa para nós dois." Seu pedido impulsivo me pegou de surpresa, mas rapidamente decidi: ficaria feliz, só me deixe avisar minhas amigas, e podemos encontrar uma mesa. Virei-me para meu grupo, mas elas estavam observando e ouvindo, e os sorrisos me disseram que aprovavam minha decisão. Falei com Camila, a amiga com quem provavelmente iria para casa, e disse que podia me virar. Ela riu e me deu um tapinha nas costas. Rafael então caminhou comigo até uma mesa vazia, e, uma vez acomodada, ele foi falar com seus amigos. Voltou, e passamos a noite inteira juntos, e assim começou nosso namoro. Nos 6 meses seguintes, viramos namorados, depois amantes, e finalmente fomos morar juntos. Encontramos um pequeno apartamento na Vila Mariana e começamos nossa vida como casal. Não demorou muito para decidirmos tornar isso permanente e nos casarmos. Tanto Rafael quanto eu continuamos em nossos empregos e começamos a economizar para uma casa maior.
Rafael foi promovido 2 vezes nesse período e agora era gerente regional, com um grupo de 5 engenheiros trabalhando para ele. Seu futuro na empresa parecia muito promissor. Eu continuava no escritório de advocacia, fazendo praticamente a mesma coisa, mas o salário era bom e nos aproximava do dia em que poderíamos comprar nossa casa. Seguimos assim pelos próximos 2 anos antes de eu anunciar a Rafael que estava grávida. Ele ficou tão feliz que não parava de ligar para as pessoas e se gabar de que seria pai. Fiquei feliz por ele estar feliz, mas também estava chegando ao ponto em que teria que deixar o trabalho e ficar em casa com os bebês. Concordamos que eu ficaria em casa e os criaria pelo menos pelos primeiros 5 anos. Essa foi minha escolha, e Rafael concordou imediatamente. Encontramos a casa primeiro, fizemos uma oferta, e, uma vez aceita, assinamos os papéis e nos tornamos proprietários. Era uma casa maravilhosa no bairro do Morumbi, com 3 quartos e um grande quintal com um balanço que os antigos donos deixaram. Tinha uma cerca ao redor do quintal, e fizemos algumas reformas para torná-lo seguro para crianças pequenas. Nossos gêmeos nasceram sem problemas, e os levamos para o quarto que preparamos: 2 berços, 2 luminárias, 2 de tudo o que um bebê precisava para estar confortável. Era perfeito, e eu amava tudo isso. Estabeleci-me com minha nova família e nunca olhei para trás. Durante nossa vida juntos, uma coisa sempre foi constante: Rafael e eu nos amávamos e mostrávamos esse amor todos os dias. Eu preparava suas comidas favoritas, como feijoada ou estrogonofe, e garantia que tivesse sua cerveja favorita, Brahma, para os fins de semana. Ele me enviava flores pelo menos 1 ou 2 vezes por mês e sempre perguntava sobre meu dia e como as crianças estavam progredindo. Sentávamos juntos todas as noites depois que as crianças dormiam e nos abraçávamos na hora de dormir. Fosse Rafael ou eu quem começasse, fazíamos amor pelo menos 2 vezes por semana, e geralmente mais. Era fazer amor na sua essência para mim, e também era satisfatório para Rafael. Rafael era um engenheiro dedicado, mas nunca deixou o trabalho dominar sua vida. Trazia trabalho para casa, mas só quando as crianças estavam tirando uma soneca ou sendo banhadas ou alimentadas. Ele fazia sua parte, mas, quando precisava trabalhar, eu cuidava das tarefas das crianças enquanto ele terminava. Isso era raro e nunca virou hábito. Se tivesse que escolher entre trabalho e família, Rafael sempre escolhia a família primeiro. Isso era o que eu amava nele. Conforme as crianças cresciam, fiquei inquieta e finalmente perguntei a Rafael se ele se importava se eu voltasse a trabalhar. Ele disse que não tinha objeções, e isso me deixou feliz. Rafael e eu conversamos, fizemos um cronograma de tarefas domésticas que achávamos que funcionaria para ambos, e candidatei-me ao meu antigo escritório de advocacia e a outros 2 na cidade. Tive sorte e recebi ofertas de 2. Rafael e eu discutimos, e aceitei voltar ao meu antigo escritório. Embora o salário não fosse tão bom, com a posição de Rafael agora, o dinheiro não era o fator decisivo. Meu antigo escritório tinha horários flexíveis, e minhas horas podiam ser ajustadas. Isso fez a diferença para nós 2. Aceitei e voltei a trabalhar. Os gêmeos tinham 9 anos na época. Quando penso nisso, acho que foi o começo da mudança na nossa relação. Foi minha culpa, não sei, mas se tivesse que adivinhar, provavelmente sim. Voltar ao trabalho foi uma nova vida para mim, completamente diferente de gerenciar uma casa com 2 filhos e um marido. Com o passar dos anos e meu envolvimento maior no trabalho, não tinha mais tempo para aquelas refeições especiais que sempre compartilhávamos ou para garantir que a geladeira estivesse cheia com a cerveja favorita de Rafael e os refrigerantes favoritos dos gêmeos. Os lanches muitas vezes acabavam, e Rafael ou eu tínhamos que ir ao mercado por itens básicos. Os fins de semana viraram tempo para fazer o que não era feito durante a semana, e percebemos que tínhamos menos tempo para apenas sentar, conversar e nos abraçar. E sim, as coisas mudaram. Apesar de todas essas mudanças, uma coisa que ambos tentamos manter foi nossa vida amorosa. Sentíamos que era importante não perder essa proximidade, essa intimidade que compartilhávamos. Na maioria das vezes, durante esses momentos, nem sempre era sobre sexo, mas sempre sobre intimidade. Algumas noites, apenas adormecíamos nos braços um do outro. Como resultado, nada mudou no quarto até cerca de 1 ano atrás. Lembro-me daquela noite como se fosse ontem. Estava trabalhando em um caso importante com muitas traduções críticas, tão crítico que precisei passar mais e mais tempo pesquisando termos técnicos e notações científicas. Isso ocupava todos os meus dias, e precisei estender para as noites. Trazia trabalho para casa, corria para preparar um jantar rápido. Muitas vezes pedia comida, depois repreendia os gêmeos e Rafael para lavarem os pratos e a cozinha enquanto eu corria para a sala para continuar minha pesquisa na internet. Isso continuou por um tempo, e minhas noites ficaram cheias de trabalho.
Na hora de dormir, muitas vezes chegava muito mais tarde à cama, e Rafael já estava dormindo. Nas ocasiões em que não estava, ele me procurava, e eu o afastava com irritação. Dizia a mim mesma que ele não estava pensando em mim, apenas em si mesmo. Porque não podia ver que eu estava cansada. Precisava dormir para continuar no dia seguinte trabalhando no meu trabalho, como ele fazia no dele. Ele não dizia muito nessas noites, virava-se e dormia. Nunca pensei muito nisso, apenas feliz por poder dormir. Uma noite, quando me deitei muito tarde, pronta para dormir, meus olhos estavam tão pesados que mal conseguia subir as escadas. Rafael me alcançou quando me deslizei para a cama, cansada demais até para afastar sua mão. No início, a sensação foi tão prazerosa que apenas fiquei lá, aproveitando. Mas, com força, precisava dormir. Por que ele não podia me deixar em paz? Reagi com raiva e afastei suas mãos. Então disse: "Droga, Rafael, preciso dormir. Você não pode ficar na sua? Me deixa em paz." Com um leve lampejo de culpa, continuei murmurando: "Talvez no fim de semana possamos ficar juntos." Virei-me, coloquei o travesseiro sobre a cabeça e tentei dormir. Meu coração batia forte de raiva, e meu estômago estava revirado, o ácido queimando, mas não demorou muito para que eu pegasse no sono e dormisse profundamente a noite toda até a manhã seguinte. Acordei tarde, virei-me para encontrar Rafael já levantado e fora. Olhei o relógio e vi que já passava das 7h30, e eu chegaria atrasada se não começasse a me arrumar. Pulei da cama, me vesti, desci correndo as escadas e descobri que não havia café. Murmurei algo pouco lisonjeiro sobre a falta de consideração de Rafael. As duas crianças estavam lá em cima, vestidas e prontas para a escola, mas não me disseram muito. Não notei, tão envolvida estava nas minhas preocupações. Naquela noite, quando Rafael chegou em casa, notei que ele estava muito quieto. Não só isso, mas Lucas e Lívia também estavam meio estranhos e pareciam desconfortáveis. Perguntei qual era o problema, mas ambos negaram ter preocupações. Decidi deixar passar e perguntar a Rafael depois. Após subirem, entrei no escritório e trabalhei nas traduções que ainda faltavam até tarde. Quando saí para procurar Rafael, ele já tinha ido para a cama. Decidi que era hora de conversar com ele, então apaguei as luzes e o segui. A primeira coisa que notei ao subir foi que Rafael estava sentado na cama, mas não tinha se despido. Isso era muito estranho, já que ele obviamente estava acordado há algum tempo, mas apenas sentado lá, sem nenhum livro aberto ou algo que chamasse sua atenção. Ele me olhava enquanto eu entrava no quarto. Parei e olhei de volta, tentando conter minha crescente irritação. Finalmente, perguntei, esquecendo que era exatamente o que queria fazer, irônico, não é? "O que foi, Rafael? Você esteve tão quieto a noite toda, e os gêmeos também. E você saiu hoje de manhã sem me acordar, e nem preparou café. Os gêmeos também estavam quietos hoje de manhã. O que está acontecendo, Rafael? Por que eu te acordaria, Mariana? Você não me repreendeu na noite passada por manter minhas malditas mãos longe de você e não te deixar dormir? Estava tão cansada, Rafael, e mal conseguia manter os olhos abertos. Só queria dormir, só isso. Não queria gritar com você, foi só que estava muito cansada. Desculpe-me por te chatear. Sei que você estava cansada, Mariana. Acho que seu trabalho é tão importante que esquecemos que você precisa de tempo para si mesma, muito tempo. Agora, todas as noites, parece que você só entra naquele escritório, e é a última vez que tivemos. Não conseguimos mais competir com seu precioso trabalho, Mariana." A súbita onda de raiva me pegou de surpresa, e antes que pudesse me controlar, disse: "Desculpe-me, então. Acho que deveria esquecer meu trabalho, as pessoas que dependem de mim, e só dizer que meu marido precisa de um pouco de ação, então posso parar tudo e dar a ele. Pois pense de novo, homem." Antes que o eco das últimas palavras sumisse, Rafael se levantou, me afastou e desceu as escadas sem dizer uma palavra. Fiquei lá, abalada pelas minhas próprias palavras e sem saber o que diabos tinha acontecido. Estava atordoada e incapaz de me mover. Após o que pareceu uma eternidade, finalmente me aproximei da cama e simplesmente desabei. Minha cabeça girava, e minha mente estava em um turbilhão. Estava chocada e envergonhada pelo meu surto, e não tinha certeza do que fazer. Deveria descer e me desculpar com Rafael? Deveria esperar ele subir e me desculpar? Tirei a roupa e me preparei para dormir, esperando que Rafael subisse. Pediria desculpas e tentaria consertar. Sabia que o que disse era imperdoável, isso estava claro. Ficaria aqui e o esperaria. Esse foi meu último pensamento até o alarme me acordar na manhã seguinte. Virei-me e desliguei o alarme antes que a lembrança da noite anterior voltasse. Olhei para o lugar onde meu marido dormia e vi os lençóis intactos. Rafael não tinha vindo para a cama. Levantei-me, coloquei um hobby e corri escada abaixo para encontrá-lo.
Mas ele já tinha ido para o trabalho. Era 1 hora mais cedo, mas ele se foi. Fiquei preocupado o dia todo no trabalho, mas, quando estava pronta para ir para casa, a urgência me abandonou. Naquela noite, pedi desculpas quando Rafael voltou do trabalho, e ele pareceu aceitar, mas nunca foi o mesmo depois disso. Sim, acho que foi aí que as coisas começaram a mudar. Como me lembro agora, passaram quase 3 meses antes que eu terminasse aquele trabalho, e depois disso, as coisas nunca voltaram a ser como antes. Isso foi há cerca de 1 ano, mais ou menos 1 mês. Sim, foi quando tudo mudou. Felipe Costa era um estudante de direito e estagiário de verão no escritório quando o notei pela primeira vez. Não tinha mais que 21 ou 22 anos e estava tentando abrir seu caminho trabalhando para vários dos sócios como assistente. Era entusiasmado e rápido para aprender, e eu estava fascinada por ele. Ele se apresentou numa tarde e perguntou se eu podia ajudá-lo com uma tradução. Disse que poderia arranjar um tempo mais tarde naquela tarde e que ele juntasse suas coisas para fazermos o que precisava rapidamente. Ele fez isso, e eu consegui ajudar. Ele ficou grato, e depois disso, raramente passava um dia sem que dissesse algo gentil. Comecei a esperar suas breves visitas como uma parte agradável do meu dia. Com o tempo, Felipe se familiarizou com a maioria da equipe, e ele e eu passamos tempo juntos quando ambos tínhamos um momento livre. Descobri muito sobre ele. Ele me disse que sua família tinha dinheiro, mas ele queria conquistar por si mesmo. Este ano ele terminaria sua graduação e começaria a faculdade de Direito no próximo semestre. Era bonito, e eu achava muito interessante. Era alto, magro, com um rosto atraente e cabelos castanhos escuros que sempre caíam sobre os olhos. Seus olhos azuis eram fascinantes. Seu olhar tão intenso que você sentia que era o centro do seu mundo. Percebi que ele flertava comigo quase desde o início, mas achei muito lisonjeiro. Estava confusa, já que tinha pelo menos 18 anos a mais que ele, e essa diferença não parecia incomodá-lo. Eu quase poderia ser sua mãe, mas ele nunca me tratou assim. Nunca foi platônico, e certamente não me incomodou. Nosso flerte ficou mais evidente, e admito ter participado disso. Só dizia a mim mesma que era inofensivo e não levaria a nada. Era nisso que eu estava enquanto minha vida com Rafael continuava a se deteriorar. Não éramos íntimos há pelo menos 3 meses. Parecíamos estar bem quando as crianças estavam presentes, mas depois que iam para a cama, era quase silêncio. Tivemos sexo algumas vezes antes, mas isso simplesmente parou, já que ambos sabíamos que não era fazer amor. Quase nunca falávamos de nada além do necessário, e não compartilhávamos momentos íntimos, nem na cama, nem fora dela. Já não era meu trabalho que nos mantinha separados. Agora, tinha virado quase um hábito. Nunca falamos sobre isso, nem discutimos nosso casamento ou que ele estava em crise. Discuti isso com Felipe em várias ocasiões, e minha falta de vida sexual acabou vindo à tona. Por que eu discutiria meu casamento com alguém como Felipe? Era um mistério que eu realmente não entendia, mas foi exatamente o que fiz. Discuti isso com esse garoto em vez de com meu marido. Sabia que Rafael tentou várias vezes falar sobre isso, mas descartei grosseiramente suas preocupações como triviais. Foi quando comecei por esse caminho, o caminho que me levou por essa encosta escorregadia até a traição. À medida que as coisas com Felipe continuavam a se desenvolver no trabalho, meu 40º aniversário se aproximava. Em 1 mês. Rafael mencionou isso uma noite, quando estávamos com os gêmeos, e eu simplesmente descartei como algo sem importância. Rafael perguntou o que eu gostaria de ganhar e se queria fazer algo especial. Pensei e decidi que não queria nada além de ignorar. Disse isso a ele e o fiz prometer que não faria nada com as crianças para celebrar. Ele tentou discutir, mas eu não estava no clima e respondi bruscamente. Ele parou de falar sobre isso e pareceu irritado quando disse que não mencionaria novamente. Tanto Lívia quanto Lucas também pareceram chateados, mas não dei muita atenção. Simplesmente esqueci, como vinha fazendo ultimamente. Já estava quase na data do meu aniversário, e não notei nada fora do comum em casa. Então, meus desejos estavam sendo respeitados, mas não sabia como me sentia sobre isso agora. Era o que eu queria, não era? Não fazer nada. Bem, naquele momento, sim. Agora, enquanto falava sobre isso com Felipe, fazia parecer que Rafael simplesmente me afastou e decidiu não fazer nada. Como cheguei a isso, não fazia ideia. Acho que, no meu próprio pensamento nublado, estava tentando minimizar meu marido e maximizar meu próprio sofrimento enquanto envolvia Felipe na minha ilusão. Acho que já tinha começado a racionalizar meus sentimentos de abandono e culpar meu marido. Sei que nada disso era real, mas na minha mente, tudo começou a se acumular, e meu ressentimento começou a crescer. Usei minha relação com Felipe para desabafar minhas frustrações. Felipe era um contraponto perfeito para meus ressentimentos.
Ele me ouvia, me compadecia, fazia comentários lisonjeiros sobre minha beleza e como nunca me abandonaria como Rafael fez. Nunca perdi a oportunidade de menosprezar Rafael ou me elogiar como uma mulher desejável, apesar de ser muito mais jovem que eu. Disse que me entendia em minhas necessidades. Disse que as garotas da idade dele eram superficiais, interessadas apenas em diversão. Eu era mais madura e entendia o que era real. No final do mês antes do meu aniversário, Felipe e eu discutimos a ideia de nos encontrarmos fora do trabalho. Mencionei meu passeio mensal ao shopping Morumbi, e perguntei se ele gostaria de me encontrar para tomar algo depois. Ele aceitou, e fizemos planos. Naquele sábado, tinha minha lista e me movia rapidamente pelo shopping, já que conhecia bem todas as lojas. Geralmente, gostava desse tempo para mim mesma, mas ultimamente, embora estivesse comprando para todos nós, estava sozinha, e amava olhar as vitrines sem pressa ou seguir o horário de alguém. Quase terminei quando senti um toque no ombro e me virei para ver Felipe atrás de mim. Sorri quando uma onda de prazer me percorreu. Estava feliz em vê-lo, e conversamos enquanto me dirigia à próxima parada. Entrei com Felipe logo atrás, e admito que fiquei lisonjeada que esse jovem estivesse tão determinado a estar comigo. Após a primeira loja, onde encontrei todos os itens, a diversão de compartilhar meu tempo com alguém interessado foi um prazer. A tarde passou rápido, e quando terminei, notei que o tempo voou. Já eram 16h30, e eu precisava ir para chegar em casa a tempo do jantar. Então, disse a Felipe, relutante, que nosso tempo para tomar algo teria que esperar. Ele saiu comigo e me ajudou a levar as compras até o carro. Lá, carreguei o porta-malas e fechei a tampa. Ao me virar, encontrei os braços abertos de Felipe. Ele me apertou forte contra si e me beijou com tanta paixão que nem resisti. Nos beijamos por vários minutos ali mesmo no estacionamento do shopping. Finalmente, o afastei e o olhei, surpresa. Felipe pegou minhas mãos nas dele e me olhou. Fica comigo, Mariana. Vou pegar um quarto para você ficar. Quero tanto fazer amor com você. Por favor, Mariana, fica. Fiquei surpresa com a sugestão, mas a ideia começou a me atrair. Queria fazer isso, estar com ele e ficar com ele, mas sabia que Rafael e os gêmeos esperavam que eu chegasse em casa, e se eu ficasse, ficariam preocupados e me ligariam para saber onde estava. Não tinha motivo para ficar fora, não tinha desculpa que satisfizesse meu marido, e precisava garantir que ele não descobrisse. Não podia fazer isso agora, mas quando? Por favor, Felipe, me deixa pensar. Não posso fazer isso hoje, nem tão cedo, sem planos. Sou casada, e não é tão simples para mim. Tenho pessoas me esperando. Me deixa ir agora. Falo com você no trabalho na próxima semana. Só deixa assim por enquanto, mas vou pensar nisso, Felipe, vou. Acho que também quero isso. Sem esperar sua resposta, corri para a porta do motorista, liguei o motor e dei ré rapidamente, quase sem olhar. Felizmente, estava livre, e saí sem olhar para trás. Dirigi para casa com minhas compras. E quando cheguei à garagem, minha mente se acalmou. E passei o resto do fim de semana com minha família sem levantar suspeitas. Na verdade, se tivesse notado, teria percebido que Rafael nem estava prestando atenção em mim. Nos afastamos tanto, e eu nunca vi. Nas semanas seguintes, falei com Felipe e o convenci de que ainda considerava sua sugestão. Mantivemos nossa rotina habitual e almoçamos juntos várias vezes. Nos beijamos várias vezes, cada vez mais intensamente que a anterior, e meu desejo de estar com ele cresceu. Peguei-o em minhas mãos enquanto ofegava de desejo, mas não fomos além do contato por cima da roupa. Finalmente, veio a ideia de encontrá-lo à tarde no sábado do meu passeio mensal ao shopping. A ideia de comprar a maioria dos itens antes, aos poucos, veio de Felipe. Ele sugeriu que começasse a lista cedo e comprasse os itens sugeridos, assim meu passeio não seria diferente dos de casa, e eu teria mais tempo para estar com ele. Concordei em fazer isso, e nas 2 semanas seguintes, comprei quase todos os itens antes daquele sábado. Felipe me disse que reservou um quarto em um motel discreto a uma quadra do shopping, e que nos encontraríamos, faríamos o que faltava, e depois dirigiríamos até o motel em carros separados. Concordei, e nossos planos estavam prontos. Meu devaneio parou. Ao chegar ao shopping, mais uma vez, me perguntei se era isso que queria fazer. Não hesitei quando disse a mim mesma que sim. Entrei no estacionamento do shopping Morumbi e dirigi até a seção perto da loja C e vi o Mazda conversível vermelho brilhante de Felipe e estacionei ao lado. Ele acenou e caminhou até meu carro, sentando-se ao meu lado. Inclinou-se sobre mim e me apertou forte contra ele enquanto me beijava intensamente. Retribuí o beijo e abri meus lábios para deixar sua língua entrar, tomando cuidado para não fazer muito ali no carro, em público. Nos separamos e caminhamos juntos para o shopping. Fiz minhas compras em tempo recorde, com Felipe sempre ao meu lado.
Quando risquei o último item da lista, ele se inclinou e me beijou. Tá, você sabe pra onde ir. Tô tão ansioso que não aguento mais esperar. Te encontro lá. Com isso, virou-se e quase correu para fora da loja. Rindo, paguei a conta e caminhei até meu carro. Coloquei as sacolas no porta-malas e liguei o carro. Fiquei lá por alguns minutos, falando comigo mesma mais uma vez. Queria ou não queria fazer isso? Foi uma reflexão breve, e antes que tivesse chance de questionar minha decisão, dirigi até o Motel Estrela, nos arredores de São Paulo, e contornei até a última fileira de portas. Quarto 158, esse era o número que Felipe sussurrou antes de sair correndo. Estacionei em frente ao quarto, peguei a pequena bolsa que embalei e coloquei no carro, caminhei até a porta e bati. Felipe respondeu quase antes de eu bater 2 vezes. Ele me puxou, rindo. Dei uma rápida olhada culpada ao redor para ter certeza, e a porta se fechou. Uma vez dentro, Felipe me agarrou, e pelos próximos minutos foi tudo mãos e boca. Era como o ensino médio de novo. Tive apenas um segundo para me perguntar o que estava fazendo ali antes que toda a relutância sumisse. Ajudei-o a tirar minha roupa cuidadosamente escolhida, e ele me deitou na cama e empurrou suas pernas entre as minhas. Eu era virgem quando Rafael me tomou pela primeira vez, e aquela vez não foi muito boa. Depois disso, aprendi a gostar, e Rafael era um amante maravilhoso, sempre paciente e atencioso, me fazendo chegar ao orgasmo toda vez. Felipe não tinha nenhuma dessas qualidades, e notei imediatamente. Deixei o clímax seguir seu curso e fui ao banheiro me limpar completamente. Não estava disposta a correr o risco de qualquer evidência de Felipe vazar e me trair. De jeito nenhum meu marido saberia disso. Quando saí do banheiro, Felipe estava deitado com as mãos atrás da cabeça. Tô pronto para começar de novo, então vem cá, e dessa vez você pode fazer as honras. Sorri com a visão e suspirei. Isso poderia ser muito divertido. Sua juventude tinha uma grande vantagem sobre meu marido. Ele podia estar pronto em pouco tempo. Passamos as próximas 4 horas juntos naquele quarto, fazendo em todas as posições imagináveis. Enquanto me preparava para voltar para casa, colocando meu batom e maquiagem de volta, notei que já passava das 6. Quase entrei em pânico. Minha hora usual de chegar em casa era 4 ou 4:30, no mais tardar. Não notei o tempo passar. Peguei meu celular, depois decidi que era tarde demais para ligar. Saí correndo do banheiro, agora totalmente vestida e pronta para ir para casa. Teria que inventar uma história que satisfizesse Rafael. Quando entrei no quarto, Felipe também estava vestido. Ele sorriu. Essa tarde foi o melhor dia da minha vida. Você é incrível, e espero que possamos fazer isso de novo em breve. Fiz a mesma pergunta a mim mesma enquanto passava o batom. Deveria fazer isso de novo? Examinei meus sentimentos e senti uma pequena semente de culpa tentando surgir. Decidi que precisava de tempo para responder à pergunta dele. Não sei, Felipe. Foi ótimo, e gostei do tempo com você, mas sou casada, e não sei como me sinto sobre trair meu marido. Felipe tentou me convencer de que era só sexo e não tinha nada a ver com meu casamento, mas eu não tinha certeza. Nos separamos, e prometi falar com ele na próxima semana. Ele me viu sair, e quando olhei para trás, estava ao lado do carro, acenando. Dirigi para casa, meus pensamentos na tarde e nas experiências que tive. Sabia que não amava Felipe, nunca poderia. Amava Rafael, mas tínhamos problemas, e isso era algo em que eu precisava trabalhar. Gostei da minha tarde com Felipe, mas pensei que havia pouca diferença no sexo com Felipe e Rafael. Rafael e eu fazíamos amor, ou pelo menos fazíamos antes dos problemas recentes. Felipe tinha mais resistência, mas Rafael tinha mais habilidade. A única razão pela qual gostei desta tarde foi porque o sexo com Felipe era ilícito, e havia um pequeno frisson de emoção nisso. Mas meu último pensamento ao chegar à garagem foi: realmente valia a pena arriscar meu casamento? Entrei em casa, minha mente ainda em Felipe e no tempo que passamos juntos. Estava tão absorta nos meus pensamentos que não vi as caixas vazias na garagem, a bagunça na cozinha, nem as pilhas de pratos na pia. Enquanto passava pela cozinha e pelo corredor, não notei as cadeiras extras na sala nem a faixa esticada sobre a lareira da sala de estar. Minha mente estava em outro lugar. Subi as escadas até o quarto para trocar de roupa e me livrar do jeans apertado e da blusa transparente antes que Rafael os visse. Cantarolava para mim mesma, o prazer da minha tarde com Felipe ainda correndo pelas minhas veias, o calor do tempo que passamos juntos fazendo meu rosto arder. Pensei então que era bom que Rafael e eu não fossemos íntimos há algum tempo. Ele provavelmente não notaria nada de errado. Entrei no quarto e quase esbarrei em Rafael, parado bem na entrada. Parei, confusa, enquanto observava sua presença. Rafael, você me assustou. O que tá fazendo parado aí? Comecei a entrar em pânico. Minha blusa estava meio desabotoada,
e de repente percebi que a blusa e meu jeans apertado estavam visíveis para Rafael se ele olhasse. Rapidamente puxei a blusa de volta enquanto tentava passar por ele, mas ele não deixou, e então fez uma pergunta que eu não esperava: onde você estava? Onde esteve e com quem estava? A voz de Rafael era áspera e cruel, e me deixou sem fôlego. Parei, recuei e olhei nos olhos dele. Estavam frios e duros. Esse foi o primeiro pensamento que me veio à mente. Os olhos de Rafael eram tão diferentes, mais diferentes do que eu já tinha visto. Normalmente, tinham um brilho quando me olhava, mas agora pareciam mais escuros, menos vivos, mais cinza-aço do que antes. Por que seus olhos eram tão diferentes? Enquanto suas palavras penetravam, engasguei e pensei comigo mesma que ele sabia, mas não podia saber. Fui tão cuidadosa, tão segura de mim mesma. Nunca mencionei Felipe nas minhas conversas, nunca mencionei nossos almoços ou nosso tempo juntos no trabalho. Não, ele não podia ter ideia de onde estive naquela tarde. Só estava chateado por eu ter chegado tão tarde, só isso. Tinha que atacar, tinha que distraí-lo. Do que você tá falando, Rafael? Estive no shopping at hard toda. As compras estão no carro, e preciso que Lívia ou Lucas peguem. Tão no porta-malas, e eu estava sozinha, como sempre. Desculpe-me por chegar tão tarde, mas tive dificuldade para encontrar tudo, e aí decidi comer algo antes de voltar para casa. Só isso. Rafael não disse nada, mas pegou minha mão e me arrastou para fora do quarto, descendo as escadas até a cozinha. Tentei resistir, mas ele nem parou. Não foi muito gentil, mas eu quase tinha medo de dizer algo. Tropecei atrás dele, meu coração começando a bater forte no peito, e eu tinha dificuldade para respirar normalmente. Começava a sentir um profundo temor no fundo do meu estômago. Rafael parou no meio da cozinha e apontou: olha, o que você vê? O que vê, Mariana? Olhei, e agora vi os pratos, as caixas e as marcas nas laterais de algumas caixas que indicavam que eram de uma conhecida confeitaria de São Paulo. A Hofner. Havia recipientes cheios de comida e sobremesas. Alguns dentro de outros, a comida estragada. Olhei ao redor e comecei a ver todas aquelas coisas que ignorei quando cheguei em casa, minha mente ainda no quarto do motel com Felipe. O quê? O que você fez, Rafael? E de onde veio tudo isso? Quem esteve aqui? Você? Olhei ao redor e pude ver as cadeiras e a faixa da sala de onde estava na cozinha. Agora sabia o que tinha acontecido. Houve uma festa para mim, e enquanto todos estavam aqui, eu estava com ele na cama. Como poderia explicar? O que poderia dizer? E por que fizeram isso, Rafael, os gêmeos, depois que eu disse para não fazerem? Claro que ainda tentariam celebrar meu aniversário, fariam isso por mim, afinal, me amavam. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Então as lágrimas começaram, a dor da minha traição me atingiu com força. Rafael, desculpe-me, eu não sabia. Por isso não voltei para casa a tempo. Foi só um erro, e sinto muito, mas não sabia que você ia fazer uma festa. Você deveria ter me dito, e eu estaria em casa. Vou dizer a todos que foi minha culpa. Rafael não se movia, continuava me olhando, e seus olhos ainda estavam frios. Começava a sentir aquele temor crescer. Tinha que superar isso e compensar. Rafael, ele me interrompeu com seu próximo comentário. Com quem você esteve? Perguntei antes, você não respondeu. Com quem esteve hoje por 5 horas no quarto 158 do Motel Estrela? Com quem você estava transando naquele quarto hoje? Responda isso, Mariana, responda isso. Meu Deus, ele sabia de tudo. Meu Deus. Não tinha resposta, não conseguia fazer minha mente funcionar. Tudo o que ouvia eram aquelas palavras condenatórias da boca do meu marido. Estava me afogando, minha garganta se fechava, e meus olhos ardiam. O medo era tão intenso que quase desmaiei. Rafael estava furioso, e eu não tinha ideia do que fazer. O que poderia dizer? O que poderia fazer? Tinha que fazer algo, mas antes que pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, Rafael se aproximou de mim, agarrou minha camiseta pela borda inferior e a puxou para cima, sobre minha cabeça, expondo minha blusa transparente. O pior de tudo era que agora estava sem meu sutiã de renda preta. Ele puxou tão forte que meus braços subiram sem minha intenção, e ele arrancou a camiseta. Jogou-a para o lado e ficou lá, com as mãos nos quadris e nojo no rosto, olhando meus seios nos expostos pela blusa. Tentei me cobrir, mas Rafael não deixou, agarrou minhas mãos e as separou. Então, em um movimento chocante, abriu a blusa, expondo as marcas de mordidas. O formigamento que senti antes, o prazer que senti quando Felipe me usava, tinha sumido, e agora só sentia a dor. Minha humilhação era completa. Solucei e passei por Rafael, corri de volta para o andar de cima e para o banheiro, mas ele me seguiu e segurou a porta aberta quando tentei fechá-la. Chorava e gritava para ele sair, mas ele se recusava a se mover.
Mesmo assim, entrei e tirei o jeans apertado. Havia marcas de mordidas nas minhas coxas que não notei, e faltavam minhas calcinhas. Esqueci isso na pressa de sair daquele jeans maldito, e dei meu sutiã e calcinha para Felipe como lembrança do nosso tempo juntos. Percebi, enquanto estava lá, nua e exposta diante do meu marido, as marcas da minha traição claras para ele, que ele sabia de tudo. Pensei que tinha enganado tão bem, e que essa tarde seria meu segredo e minha salvação. Agora sabia que não, e estava tão envergonhada. Agora que tudo acabou e fui pega, o temor do que poderia acontecer veio à minha mente. Até agora, só considerei meu prazer, minhas intenções ilícitas e o que ganharia com isso, mas nunca pensei nas consequências da exposição, nunca pensei no que poderia perder. As consequências das minhas ações naquela tarde nunca passaram pela minha cabeça. Peguei meu hobby, o que guardava atrás da porta para depois do banho, e o vesti. Ajustei-o bem para cobrir meu corpo, tentando bloquear as provas da minha traição a Rafael. Nem isso foi suficiente, então envolvi meus braços firmemente ao redor do peito e me abracei. Não conseguia olhar para Rafael, incapaz de encontrar os olhos que vi lá embaixo. Não suportava ver aquela dor, aquele olhar perdido, e não queria que ele me olhasse. De repente, me envergonhei da minha nudez e do fato de meu marido me ver. Só queria me cobrir e me esconder de seus olhos sábios. Queria isso, mas não seria assim. Desce agora mesmo. Temos coisas para conversar, e precisamos fazer isso agora. Lívia e Lucas estão com sua mãe esta noite. Ela os levou quando foi embora. Eles estiveram aqui, com meus pais, para a festa. Rafael, o que? Rafael simplesmente me ignorou e saiu pela porta, descendo as escadas, me deixando lá de pé. Não sabia o que fazer, mas não queria ter a conversa que sabia que viria. Pensei que, se não dissesse, não começaria, mas, assim como minha decisão insensata sobre o que fiz hoje, sabia que esse também era um pensamento tolo. Desci lentamente as escadas, segurando o corrimão para não cair. Minhas pernas tremiam, e eu me sentia tonta. Caminhei lentamente até a cozinha, empurrei uma pilha de caixas sem me importar onde caíam, e sentei-me à mesa. Rafael já estava sentado, olhando fixamente para a mesa. Enquanto olhava, senti certo alívio por não ver seus olhos agora, mas vi uma lágrima rolar por sua bochecha. Isso me tirou o fôlego. Como isso podia acontecer? Uma única lágrima, mas aconteceu, e me disse mais, só com isso, do que 1000 palavras poderiam dizer. Soube então que minhas ações egoístas machucaram muito Rafael, e de repente vi claramente o resultado das minhas ações. Meu sentimento de temor agora estava em pleno auge. O que as crianças sabem, Rafael? O que elas sabem? Por favor, me diga. Elas sabem, Mariana. Desculpe-me, mas sabem. Rafael ainda não me olhava, mas suas palavras foram como um tapa na cara. Por que você contou a eles, Rafael? Por que os machucaria antes de falar comigo? Por que faria isso? Estava com raiva de Rafael por contar, e com raiva de mim mesma por tornar possível machucá-los. Não contei, Mariana. Eles ouviram sua irmã me contar. Foi um acidente, realmente, só um acidente estúpido. Fernanda simplesmente deixou escapar. Era o trabalho dela te seguir hoje para garantir que você não voltasse para casa cedo demais, enquanto ainda estávamos preparando tudo, e depois nos avisar quando você começasse a voltar para nos prepararmos para te surpreender quando entrasse pela porta. Ela só estava protegendo nossa surpresa para você. Rafael se sentou ereto, seus olhos perfurando os meus. Notei, sem pensar, o quão vermelhos estavam seus olhos agora. Perguntei-me por que estariam vermelhos. Respondi minha própria pergunta, chorando, claro, que estúpido da minha parte. Fernanda te seguiu, e então, quando te viu com um homem, ficou interessada. Seguiu vocês dois até seu carro e os viu se beijando. Ela disse que a forma como estavam se beijando mostrou que algo estava errado. Correu para o carro dela e ligou a tempo de seguir seu carro até o Motel Estrela, a algumas quadras. Viu você e aquele homem entrarem no quarto 158, e esperou 10 minutos. Quando você não saiu, caminhou até o quarto e conseguiu espiar pela janela, onde as cortinas não estavam completamente fechadas. Viu o suficiente. Rafael agora estava sem emoção, continuou, sua voz ficando cada vez mais fria e distante enquanto relatava as informações que minha irmã deu. Ela voltou para casa para me contar o que viu. Estava soluçando e quase histérica, mas não ia me contar. Fiz ela sentar, respirar fundo e me contar o que a estava incomodando. Ela não queria, sabendo que ia me machucar, mas com todos aqui esperando te surpreender, tinha pouco espaço de manobra. Enquanto ela me contava o que viu, olhei ao redor e vi Lívia e Lucas parados ali. Eles ouviram tudo. Meu Deus, Rafael, o que eles fizeram? O que disseram? Meu Deus, o que eu fiz? Eles ficaram arrasados quando ouviram Fernanda me contar o que você estava fazendo.
Lívia caiu no choro, e Lucas só ficou lá, xingando. Nem tentei pará-lo. Deixei eles sozinhos até terminarem, e quando acabaram, tentei falar com eles e acalmá-los. Demorou um pouco, e depois fiz Fernanda levá-los para seus pais para que soubessem o que aconteceu. Isso precisava ser feito para que eles cuidassem de Lívia e Lucas esta noite. Escutei em absoluto horror como tudo desmoronou tão rápido e completamente. Uma tarde, apenas uma decisão simples de fazer algo que nunca considerei antes, e esse foi o resultado. Minha família destruída, meus pais e meus filhos sabendo de tudo, e meu marido. Havia alguma esperança para mim? Poderia reunir minha família depois disso? Parei meu choro idiota e tentei me recompor. Tinha que tentar, fazer o que pudesse para consertar isso. E agora, Rafael, você poderia encontrar no seu coração o perdão para mim? Juro que foi a primeira e única vez que fiz algo assim, e prometo que nunca vai acontecer de novo, nunca. Levantei-me e caminhei ao redor da mesa para ficar ao lado de Rafael, coloquei a mão no ombro dele para confortar, mas ele me afastou com raiva. Recuei, minha surpresa com sua raiva trazendo uma nova onda de lágrimas enquanto esperava sua resposta. Acho que isso não pode acontecer agora, Mariana. Veja, eu também cometi um erro hoje. Quando Fernanda me contou o que você estava fazendo, precisei ver com meus próprios olhos. Não acreditava que você faria algo assim contra nós. Simplesmente não podia acreditar. Então, fui ao motel enquanto a festa estava acabando. Estacionei meu carro e fui até o quarto 158 e procurei o espaço entre as cortinas que Fernanda mencionou. Encontrei e olhei. Meu Deus, não, você não me viu, Rafael. Por favor, me diga que não me viu e o que fiz. Rafael, por favor, me diga que não viu nada, por favor. Não posso, Mariana, não posso. E a expressão no seu rosto foi suficiente para me deixar doente. Você estava consumida pela luxúria, e seu rosto estava contorcido de um jeito que nunca vi antes. Sim, Mariana, eu te vi, e isso partiu meu coração. Rafael, por favor, não faça isso. Te amo com todo o meu coração, e sinto muito. Juro que farei qualquer coisa que você pedir para compensar. Por favor, não me deixe assim. Temos que conversar, ver como podemos superar isso e seguir em frente. Temos 2 filhos maravilhosos, e eles precisam de nós dois. Rafael, por favor, me dê outra chance. Rafael chorava abertamente agora, lágrimas corriam por suas bochechas e caíam na mesa. Eu as vi e soube, era tarde demais. Ele se levantou, subiu as escadas e voltou com 2 malas. Já tinha embalado e estava pronto. Vou embora agora, Mariana. Vou dar entrada nos papéis na primeira hora de segunda-feira. Podemos dividir tudo igualmente, incluindo a guarda das crianças. Como é um estado sem culpa, não deve haver problema. Lívia e Lucas já sabem das minhas intenções e aceitaram. São grandes o suficiente para seguir em frente. Não sei o que você vai dizer a eles, mas pelo menos confio em você para isso. Não disse muito mais além de que não podia aceitar o que você fez e que preciso começar o processo de divórcio. Discutimos, eles queriam ver se eu podia superar, mas disse que não tinha como. Finalmente aceitaram e disseram que ficariam aqui com você. São bons garotos e não vão guardar rancor por muito tempo. São jovens e vão perdoar e esquecer. Eles vão, mas eu não posso. Desculpe-me, simplesmente não posso. Rafael, por favor, não faça isso. Te amo com todo o meu coração, e sinto muito. Juro que farei o que você pedir para compensar. Por favor, não me deixe assim. Temos que conversar para ver como podemos superar isso e seguir em frente. Temos 2 filhos maravilhosos, e precisam de nós dois. Rafael, por favor, me dê outra chance. Estava soluçando e mal conseguia articular as palavras, mas tinha que tentar. Tinha que fazer um último esforço, mesmo que fosse pouco, tarde demais. Tinha que tentar. Mas quando ele me olhou, e vi a dor em seu rosto e a falta de esperança, soube qual seria sua resposta. Desculpe-me, Mariana, mas não posso. Não posso. Com isso, ele se virou e saiu cambaleando pela porta e da minha vida. O divórcio foi finalizado como Rafael disse. Sem culpa significa exatamente isso para os tribunais. Não pedem aconselhamento, embora eu tenha implorado ao advogado de Rafael que ele se juntasse a mim na terapia. Não pedem conversas e compromissos, embora eu também tenha implorado por isso ao advogado de Rafael. Recusei-me a assinar até que Rafael me deixasse falar com ele, mas seu advogado disse que o divórcio continuaria de qualquer forma, com ou sem minha assinatura. Quando quis falar sobre a visitação, novamente seu advogado disse que isso seria decidido pelo tribunal se eu objetasse. Disse que a guarda compartilhada é comum, e a menos que haja motivos para restringi-la, compartilhada significa compartilhada, e isso é tudo para uma conversa. Rafael se recusou a discutir minha breve aventura com Felipe e disse que nada do que eu dissesse mudaria algo. Disse que o que fiz foi o que o levou a se divorciar de mim.
o porquê não importava. Não tinha resposta para isso. Aquele dia, o dia em que Rafael foi embora, foi meu 40º aniversário. Isso foi há 5 anos, e ainda me lembro. Lembro de tudo desde o momento em que entrei em casa naquele dia como se fosse ontem. Mas as horas antes disso são diferentes. É estranho que eu não consiga lembrar daquela tarde com Felipe. Quando tento pensar naquela tarde, fico doente, e uma dor de cabeça intensa me segue por horas. Estranho, não é? O dia mais importante da minha vida, e nem consigo lembrar dessa parte. Essa é apenas uma das consequências de tentar lembrar algo tão terrível que arruinou minha vida. Infelizmente, houve muitas outras. As consequências são uma merda. Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil e rápido.